O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está em casa, pode sentar. Você que está aqui, refletir o Evangelho. A missa tem 3 partes. Essa parte inicial do ato penitencial, tem a palavra e tem a parte sacramental. A palavra fica bem no centro. Seria muito bom a gente colocar em prática essas palavras de Nosso Senhor, que só vai realmente alcançar a vida eterna quem colocar em prática. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, não. Só quem viver. Lucas 9, 46 a 50. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada, a palavra acontece. Num terreno fértil, que dá fruto, porque no outro terreno não vai acontecer, não. Houve entre os discípulos uma discussão. O Evangelho de hoje tem 2 coisas importantes. As 2 acontecem hoje na igreja, em todas as paróquias do mundo todo, ainda hoje. Todas essas 2 coisas aqui aconteceu ao longo da história da igreja, tudinho, 2000 anos, e continua. Mesma coisa. Houve entre os discípulos uma discussão, hoje também tem. E é o discípulo, não é o povo, não. Para saber qual deles seria o maior, hoje tem também. Briga de poder, na igreja e nas igrejas. Todo mundo querendo ser o maior. Pois vai embora. Quem quiser ser o maior, vai embora, meu filho. Seu lugar nem é aqui, não. Funde uma igreja para você. Garanto que uma igreja vai ficar melhor. Essa aqui, qualquer uma. Jesus sabia o que estavam pensando. Ele sabe de tudo. Porque ele vê o coração, não vê a aparência, não. A gente só vê a aparência, né? Fica olhando para a aparência da pessoa. Desse jeito, daquele está assim, está assado. Pois não, senhor, não. Ele vê o que está dentro. Por isso não adianta se esconder de Nosso Senhor, porque ele está vendo. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome, é em nome dele. Nem qualquer nome não. Estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Ou seja, o Pai. Então ele pegou a criança, botou no meio e disse: quem receber uma criança no nome dele, recebe o Pai. Pois aquele dentre vós que for o menor, será o maior. Ele está dizendo para ser como as crianças. Vocês querem ser o maior? É. Pois eu quero que vocês sejam igual às crianças. Pronto. Quebrou a castanha dos discípulos. E quebra a castanha de qualquer um hoje, né? Que está querendo ser o maior.
Quem quiser ser o maior, seu lugar não é a igreja. Não adianta nem você fundar a igreja não, porque a igreja mesmo não vai ser não. Mas essa coisa aqui, que aconteceu há tantos anos atrás, continua do mesmo jeito. Muda só os personagens, a coisa é igual, muda. Igualzinho. Né? Eu não estou falando só dessa igreja não, estou falando de todas as igrejas, preste bem atenção, porque vai dizer depois, o padre está falando de mim, quando eu quiser falar de um eu falo, se eu chamo e digo, não se preocupe não, eu estou falando de todas as igrejas acontece isso aqui, conheço nenhuma que não aconteça não. Pois bem, essa é a primeira coisa, você quer ser grande, pois ser igual a criança, pronto. Segunda coisa, João, evangelista, aquele que escreveu o evangelho, disse a Jesus, mestre. Na verdade ele não considerava Jesus mestre ainda não, só vai considerar depois, agora ele não entendia era nada. Vimos um homem que expulsa demônio em teu nome, nós proibimos, porque ele não anda conosco. Devia ter ficado calado, às vezes é melhor ficar calado diante de Nosso Senhor. Jesus lhe disse, não proibais, quem não está contra vós, está a vosso favor. Mas presta bem atenção no que ele falou aqui, porque tem gente confundindo essa palavra. Em sala de aula, não sei nem se ele está me escutando, tem um aluno que ele me falou disso aqui, defendendo que nós temos que aceitar qualquer coisa de qualquer religião. Aí em sala de aula eu disse a ele que ele não entendeu nada do evangelho, porque não é isso que Nosso Senhor está dizendo não. Ele está falando de alguém que estava expulsando demônio no nome de Jesus. Então era alguém que era cristão. Não é de qualquer religião que ele está falando. As pessoas não leem e não entendem a palavra. Né? Nem toda religião a gente aceita não. Está falando daqueles que acreditam nele. Se acredita nele, está expulsando o demônio, deixe. Não essa bagunça dessas igrejas pentecostais aí, porque ali não é o demônio não, é só invenção. Ali é um circo. Tem igreja que parece mais um circo. E uma roma de palhaço. Não é dessas também não que ele está falando. E depois é desmascarado, era tudo mentira. Mas se realmente tem igreja que está expulsando demônio, que acredita em Nosso Senhor, deixe. Você está proibindo não, você não tem nada a ver com isso, deixe. Então não é em relação a todas as religiões, é bom entender o que está escrito. E depois, se realmente é cristão. O que interessa para Nosso Senhor quem é cristão, né? E quem não é para se converter. Aí tem o livro de Jó, Jó 1, 6 a 22. Jó era um homem muito rico. Eu estou dando aula esse semestre sobre Jó também. Era um homem muito rico. Mas não era judeu não, ele é do Antigo Testamento. Tinha boi, terreno, jumento. Jumento era um animal que eles gostavam muito no Antigo Testamento. Era o animal dos reis. E hoje ninguém dá nem valor, né? Às vezes quer ofender uma pessoa, parece um jumento. Não é não assim que fala? É ou não é aqui no Ceará? Parece um jumento isso, né? Achou bom, não foi? Pois é, pois não é não, na Bíblia, está aí, errou. Né? Na Bíblia o rei montava no jumento. Não era no cavalo não, nem no camelo, era no jumento. Era um animal real. Ter muito jumento quer dizer que você era muito rico. Hoje tem uma ruma de jumento que ninguém quer. Mudou um pouco, né, a história, tá certo. Pois bem, esse homem era muito rico. Aí, mas o mais importante não era a riqueza dele. Leia o livro de Jó, é muito bonito. 42 capítulos. Né?
Você vai se empolgar, você vai ler ele todinho. O mais importante é que ele era temente a Deus, ele era justo. Justo no Antigo Testamento é quem obedecia à lei de Deus, quem seguia a lei de Deus. Principalmente os mandamentos, está lá em Êxodo 20. Quem não conhece os mandamentos da lei de Deus, lê em casa hoje Êxodo 20, está lá, os 10 mandamentos. Também tem Deuteronômio 5. Pois bem, ele era justo, ele seguia a lei de Deus. Quando um filho dele pecava, está lá escrito, ele oferecia sacrifício a Deus pelo pecado, porque é assim que eles faziam. Pois bem, Satanás viu esse homem justo. Aí Satanás foi até Deus e começou a reclamar para Deus por causa de Jó. E Deus disse para o Satanás: tu está vendo não, meu servo Jó, um homem justo e bom? Até quando os filhos dele pecam, ele oferece sacrifício. Na terra não tem ninguém tão justo como meu servo Jó. Disse Deus para Satanás. E tem gente que não acredita no Satanás, né? Aí Satanás replicou: e tu acha que é por nada que ele faz isso? Ele é rico, tem tudo. Tira o que ele tem, que eu garanto que ele vai te amaldiçoar. Olha como Satanás é ruim. E Deus deixou. Pode tirar. Pode tirar tudo que ele tem. Satanás saiu da presença de Nosso Senhor, aí começou a desgraça para o Jó. Morreram os rebanhos, as ovelhas, os boi, os jumentos, os camelos. Ele não disse nada, reclamou não. Chegaram os inimigos, invadiram as terras deles. Ele não disse nada. Os filhos fizeram uma festa, pegou fogo na casa, morreu os 7 filhos. Preste bem atenção, ele perdeu tudo que tinha e os filhos tudinho. Se acontecesse com você, o que você fazia? Perdeu os boi, rebanho, cabra, jumento, tudo. Perdeu a terra toda e perdeu os filhos. Eu garanto que 80% da humanidade ou amaldiçoava Deus ou se afastava de Deus. Reclamar de Deus, iam reclamar. Por muito menos reclama. Sabe foi que Jó disse? Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Certamente todo mundo nasce nu e depois pode até vestir o defunto, mas aí voltar sem nada. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja, na língua dele, Mevareh Shem Adonai. Bendito seja, Mevareh Shem Adonai. Bendito seja o nome do Senhor. O homem perdeu tudo e ele bendize a Deus. É a leitura de hoje. Mas não termina aqui não, aí eu vou continuar também. Aí Satanás foi de novo na presença de Deus. E Deus disse: está vendo o meu servo Jó? Tu tiraste tudo que ele tinha, até os filhos. E ele bendisse o meu nome. O nome representa a pessoa, então a bendição foi para Deus. Garanto que 90% de nós não teria feito isso. Não só de nós, da humanidade todinha. Aí Satanás continuou: mas tu não mexeste nele, foi só nas coisas dele e nos filhos. Bota uma praga nele, uma doença bem braba, para ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus diz: pode mexer no corpo dele, só não tire a vida dele. Aí o Satanás mandou uma praga no Jó. Diz que do fio do cabelo até o dedo do pé, o homem era uma chaga só.
E quando aconteceu isso, ainda veio a mulher dele dizer: está vendo o que aconteceu contigo? Amaldiçoa a Deus, é melhor. Quem devia ter morrido era a mulher, mas a única que ficou azucrinar os ouvidos dele ainda. Pois Jó não pecou, não amaldiçoou Deus, perdeu tudo e adoeceu. Isso até o capítulo 2. No 3º ele vai reclamar. Reclamar ele reclamou. Não amaldiçoou, mas reclamou. Essa história do Jó, a maioria tem uma ideia errada dele. Porque todo mundo diz: ah, fulano tem a paciência de Jó. Jó não tinha paciência não, graças a Deus, também não tem não. Deu não. Ele não perdeu, foi a fé. A paciência ele perdeu. No capítulo 3 ele vai dizer: maldito o dia que eu nasci. Não foi em relação a Deus, foi em relação a ele. Maldito o ventre que me gerou. A maioria de vocês não disse isso. Ele disse. Pode ler. Está em Jó 3. Então a paciência ele perdeu. Só durou 2 capítulos a paciência do Jó. Mas ele nunca perdeu a fé. Reclamou um bocado. Ao longo do livro ele reclama mesmo. E no final Deus aparece. E Deus pergunta a ele. Ele foi provado por Deus. Deus pergunta a ele, por causa da reclamação que ele tinha feito: quem és tu? Tu conheces quem criou tudo? Tu conheces quem fez o céu, a terra, o nascente, o poente? Tu conheces alguma coisa? Não, pois fica calado. Tu conheces quem é o autor da sabedoria? Tu conheces o porquê da doença, da morte, da vida? Não, pois fica calado. Reclama não. E ele reconheceu que ele não devia ter falado, né? Embora ele não amaldiçoou a Deus, como Satanás queria. Ele reclamou do que ia acontecer. Aí Deus restituiu para ele terreno, boi, tudo. Ele recuperou de volta. Está no final do livro. E nasceram mais 7 filhos. Eu não sei se Deus levou a mulher, mas devia ter levado. Porque tudo isso que aconteceu, ainda tem a mulher daquela, né, azucrinando o pé do ouvido dele, né? Mas recuperou. Aí ele vai dizer uma coisa muito bonita: eu antes te conhecia de ouvido, agora meus olhos te viram. O sofrimento, quem aceita o sofrimento por causa de Deus, não é qualquer sofrimento não, tem uma experiência de Deus, vê a Deus. A maioria fica só de ouvido mesmo. A maioria dos cristãos vai passar a vida só de ouvido. Poucos vão ter uma experiência de Deus. No livro de Jó, a experiência de Deus com Deus acontece depois de um sofrimento. Aceito, mesmo que tenha aceito, mesmo que ele aceitasse meio reclamando, mas aceitou. Eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te viram. Pois bem, os nossos olhos, nós aqui, só vão ver a Deus mesmo depois de morrer, eu e você. Não sei que Deus lhe deu uma graça muito grande, né? E aí o que vai decidir é a nossa vida. Se a gente aceitou como o Jó o que Deus mandou que eu estou dizendo, não é qualquer coisa não, porque tem coisa que acontece que a gente que vai atrás e diz que foi Deus, né? Aí não foi não, foi você mesmo. Mas se acontece, você aceita aquilo que Deus manda, aí quando você morrer, fechar os olhos e abrir, você vai ver a Deus, você vai ter uma experiência de Deus também, como Jó, né? Vai ressuscitar com Deus, né? Se não, não vai ter não. Como é o sofrimento que Deus manda? É aquele que você não vai atrás, né? A velhice, vem uma coisa, vem outra, às vezes é um filho que você educou, mas o menino não quis seguir e tal. Isso é um sofrimento, né? Às vezes o casal, a mulher que vai embora, ou o marido que o deixa,
que não dependeu de você, é um sofrimento, né? Mas se você foi atrás, aí é você. Ele pegou o seu carro, andou a 300 km por hora, atravessou o sinal vermelho, vai acontecer alguma coisa. O culpado é você, não é Deus não. Nem Deus é culpado no sofrimento, né? Porque o sofrimento é consequência do pecado. Mas você pode aceitar. Mesmo alguém que atravessa o sinal a 300, depois ele pode aceitar o sofrimento e oferecer a Deus, pagando o que fez, né? Que ele foi responsável. Pois bem, os nossos olhos podem ver a Deus se a gente aceitar o que Deus manda. Se não, não vai ver não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.